A GTX 980 Ti veio ao mercado para se posicionar entre a GTX 980 e a GTX Titan X, não só em performance, mas em preço também. Enquanto a GTX Titan X custa $999, a GTX 980 Ti veio ao mercado por $649, com uma redução de $350. Logo em seguida surgiram os modelos customizados, que trazem mais performance, clocks boost mais alto, temperaturas melhores e tecnologias exclusivas. E hoje nós estamos com mais um deles. Vamos fazer o review da ASUS GTX 980 Ti Strix com o novo sistema de refrigeração DirectCU 3. Essa placa traz um dos clocks boost mais altos do mercado, além de outras tecnologias bem interessantes que eu vou comentar durante o review. Essa placa de vídeo foi enviada pela ASUS Brasil aqui para o canal Peperaio Hardware. A ASUS vem para esquentar a briga no mercado de placas de vídeo high-end com mais um grande lançamento. Nós temos aqui a GeForce GTX 980 Ti Strix com o novo sistema de refrigeração DirectCU 3 e sob o novo processo de fabricação 100% automatizado ASUS Alta Extreme, que eu já havia comentado quando eu estive lá no evento da ASUS em São Paulo. Enfim, a performance da placa que é o que vocês querem realmente saber. É seguro dizer que a GTX 980 Ti é uma Titan X custo-benefício. Isso porque essa placa traz uma variante da mesma GPU que equipa a Titan X, a GM200, com alguns recursos desabilitados. 22 dos 24 SMs estão ativos, portanto nós temos 256 CUDA cores a menos, além de uma pequena redução nos TMUs e a quantidade de memória que foi cortada pela metade. Nós temos apenas, entre aspas, 6 GB de memória dos 12 GB que equipava a Titan X. Esse modelo específico da ASUS custa $20 a mais que o modelo referência, porém é muito bem justificado pelo visual agressivo que a placa traz, inclusive um backplate traseiro de alumínio muito bonito, mas principalmente pelo sistema de refrigeração mais robusto. Essa placa consegue ser 40% mais eficiente que o sistema de refrigeração do modelo referência. Além disso, ela tem um dos clocks boost mais altos do mercado. Essa placa chega a 1317 MHz, então é um diferencial bem interessante para entusiastas que querem extrair o máximo de desempenho. Inclusive, você não precisa parar por aí. Você pode subir essa placa além desse patamar. Ela tem um VRM mais forte, um PCB custom, componentes de maior qualidade. Então é um ponto muito interessante para overclockers, entusiastas que querem sempre o máximo desempenho. Essa placa ela ainda tem uma expectativa bem interessante em relação à sua irmã maior, a GTX Titan X. Nós sabemos que a Titan X é naturalmente mais forte, mas como essa placa ela tem um clock boost maior, ela consegue superar a Titan X se nós colocarmos as duas placas lado a lado, sem alterações de clock, ou seja, da mesma forma que elas vêm de fábrica. E tudo isso custando bem menos, então é um diferencial bem interessante que essa placa tem, é um belo ponto positivo para entusiastas. A GTX 980 Ti Strix está chegando no mercado agora, ainda não temos um preço definido dela. Infelizmente, com essa instabilidade do dólar que bateu aí 3,80 esses dias, a gente não pode esperar um preço muito agradável. Essa placa deve chegar por R$ 3.900 aqui no mercado brasileiro. E o seu público-alvo, é claro, são os entusiastas, aquele usuário que não se contenta com o básico, ele quer um sistema de refrigeração diferente, ele quer um sistema de alimentação mais forte para poder subir essa placa aí a patamares bem acima do modelo referência. Então aquele usuário que quer jogar em 4K, quer deixar os filtros no máximo ou com quase tudo no máximo, então GTA em 4K, Witcher 3, Crysis 3, esses jogos da nova geração e da antiga geração inclusive, essa placa de vídeo é uma excelente opção para esse usuário. Ela vem aí para ser uma das melhores opções de GTX 980 Ti disponíveis no mercado. Vamos agora fazer o unboxing, dar uma olhada mais de perto nessa belezinha. Vamos agora fazer o unboxing da GTX 980 Ti Strix. Bom, a caixa, como vocês estão vendo, ela é muito bonita, muito bem acabada. Nós temos aqui a coruja tradicional da série Strix. Por que uma coruja? Ela é silenciosa, rápida, tem a visão e a audição apurada e ela é eficiente sem gastar energia à toa. Então é uma comparação com o desempenho que você vai encontrar nessa placa. Aqui na parte da frente nós vemos ainda 30% cooler, obviamente em relação ao modelo referência, e 0 dB Game, que é uma tecnologia muito popular nas placas de vídeo de hoje em dia. Vamos dar uma olhada na parte de trás. Na parte de trás nós vemos aqui
um resumo das tecnologias e recursos que nós temos na placa. Por exemplo, aqui o GPU Fortifier, o LED, o novo processo de fabricação Alta Extreme Technology, que eu vou comentar mais adiante com vocês, e alguns recursos da NVIDIA, Physics, GPU Boost, enfim. Vamos dar uma olhada agora na parte de dentro, que é o que realmente importa. A ASUS ela é muito caprichosa nos seus produtos, a começar pela caixa, esse é um ponto que eu gosto sempre de destacar. Nós temos mais uma caixa dentro da caixa principal, aqui nós temos a logo Strix, e na parte do lado nós temos também o olho ali da nossa querida coruja, aqui do lado também. Vamos ver por dentro. Então, mais uma vez, nós temos mais uma caixa separada. Esses aqui são os acessórios que acompanham a placa. Vamos dar uma olhada neles primeiro. Nós temos aqui a documentação, um adesivo da Strix, um folheto com os produtos da linha Strix. Nós temos headsets, outras placas de vídeo, teclado, mousepad, enfim. O CD de drivers, que eu recomendo que vocês baixem pelo site da NVIDIA, porque desde o lançamento dessa placa nós já tivemos novos drivers, e um conversorzinho de energia, adaptador para você usar caso você precise. Provavelmente o usuário não vai precisar, já que quem compra uma placa high-end dessa, o cara vai ter uma fonte bacana já, né? Nós temos aqui um pouco de espuma, e aqui está a nossa criança, protegida com plástico antistático. Não temos mais nada. Talvez eu seja suspeito para falar isso, porque eu sempre fui muito fã do esquema de cor vermelho e preto, mas sendo bem sincero com vocês, essa placa de vídeo é uma das mais bonitas que já passaram por aqui. Ela tem um visual bastante agressivo, um visual entusiasta, um aspecto game. As curvas dela aqui são muito bem feitas, muito bem desenhadas, e o material utilizado na placa é realmente bem bacana, é um plástico de alta qualidade, até parece alumínio, até me confundi por um tempo. Se você olhar aqui esses detalhes na cor vermelha, ele chega a parecer alumínio. Bom, o sistema de refrigeração é o já conhecido DirectCU, agora na sua terceira versão. O princípio do DirectCU é não ter um intermediário entre a GPU e os dissipadores. Isso vocês podem verificar por aqui, ó. Observe que os heat pipes eles estão em contato direto com a GPU. Nós não temos uma placa base intermediária. A função disso é justamente maximizar a transferência de calor para que a transferência seja feita de forma mais eficiente e mais rapidamente. E outra coisa, o sistema que nós vemos por aí, eles usam solda nos heat pipes. A ASUS ela não usa solda nos heat pipes. Os heat pipes eles são comprimidos. Então, tudo isso garante uma maior eficiência térmica no sistema DirectCU 3. O dissipador usa 5 heat pipes, 2 deles bem grandes que vocês estão vendo aqui de 10 mm, outros 2 de 8 mm e mais um de 6 mm. A função deles, como vocês estão vendo aqui, é retirar o calor da GPU e transferir esse calor para todo o conjunto do dissipador. Se nós compararmos com o sistema de referência, esse cooler consegue ser 40% mais eficiente em relação a ele. O VRM dessa placa ele é mais forte que o VRM de referência, isso é óbvio. A ASUS ela projeta produtos de extrema qualidade e não poderia deixar de projetar também um VRM mais forte para entusiastas que querem elevar essa placa a patamares aí acima de 1500 MHz, por exemplo. Claro que isso depende da GPU também. Bom, o VRM dela ele é de 12 mais 2 mais 1 fases, então são 12 fases dedicadas para a GPU, 2 fases dedicadas para as memórias e uma fase para o PLL. O projeto do VRM dessa placa inclui componentes Super Alloy Power, que aumentam a eficiência energética, reduz a perda de energia, reduz as temperaturas dos componentes, diminui o ruído elétrico sob carga e um detalhe que muitas pessoas vão gostar, melhora a capacidade de overclocking dessa placa. Ok, Lucas, o dissipador tirou o calor dos componentes, mas o que a gente faz com ele agora? E aí que entram em ação as fãs utilizadas nesse projeto. A ASUS desenvolveu uma nova tecnologia chamada Wing Blades. Foi feito um estudo minucioso dentro de um túnel de vento, medindo pressão, várias coisas, e a ASUS identificou que se ela fizesse uma pequena modificação na pontinha de cada fã dessa,
ela conseguiria fornecer muito mais pressão de ar nos dissipadores, ou seja, ela seria mais eficiente. Um detalhe interessante, sem aumentar o ruído, ou seja, ela consegue fornecer mais performance, mas ela também consegue ser silenciosa. Inclusive, esse novo sistema é 3 vezes mais silencioso que as placas de referência. Isso que nós temos aqui 3 fãs. E seguindo a tradição da linha Strix, quando o usuário está na internet, está na área de trabalho, ou seja, a GPU está fria, as fãs vão ser completamente paradas. Então, o que é silencioso vai ser ainda mais silencioso. E quando o usuário entra num jogo mais pesado, a GPU volta a esquentar, as fãs vão ligar. Uma coisa que vocês vão se surpreender, mesmo em funcionamento, essa placa ela é muito silenciosa. Esse é um detalhe que eu quero destacar, porque realmente é assim. Devido às otimizações que foram feitas, elas conseguem trabalhar uma rotação baixa e mesmo assim conseguem ser eficientes ao refrigerar esse sistema. Na parte de trás nós temos um backplate muito bem acabado, muito bonito, todo de alumínio, com a inscrição aqui Asus Strix, que está de ponta cabeça. Ele vai ficar na ordem certa quando você coloca no gabinete. E aqui a logo da nossa querida Coruja. A função do backplate é impedir que a placa entorte, também ele acaba protegendo os componentes da parte de trás. Detalhe que vale mencionar, nós vemos aqui algumas aberturas para refrigeração dos componentes da parte de trás, enquanto que outros backplates eles são totalmente fechados, e o motivo disso é bem simples. O novo processo de fabricação da Asus permite que o PCB seja mais liso, seja mais limpo, sem resto de solda. Então observe que a distância entre o PCB e o backplate é mínima, cerca de 1 milímetro. Então para isso foi necessário abrir essas janelinhas justamente para refrigerar esses componentes aqui da parte de trás. E você já deve ter percebido que nós temos aqui uma placa base vermelha posicionada na área onde fica a GPU. Isso aqui é uma novidade que a Asus está trazendo, ele se chama GPU Fortifier. A função dele é prevenir que o PCB entorte, né? Ele faz isso juntamente com o backplate, e também ele alivia o estresse em torno da GPU. Na parte de cima da placa nós vemos que o PCB ele é um pouco mais alto que o adaptador PCI Express, inclusive ele é um pouco mais alto que o próprio cooler, enquanto os PCBs comuns eles costumam alinhar aqui com esse adaptador. Então acho que ficou claro que trata-se de um projeto diferenciado. Aqui na parte de cima nós temos a logo Strix e ela tem também um aspecto game, ela é iluminada. Então quando você liga essa placa de vídeo ela fica pulsando na cor vermelha e branca, deixando um aspecto bem bonito no PC. E você pode controlar essa iluminação pelo software GeForce Experience. Conexão de energia. Como a placa ela tem uma ênfase para overclock, ela tem aquela proposta de fornecer mais performance com clocks agressivos, ela vem com 2 conectores de 8 pinos, ao contrário do projeto referência que trazia um de 6 e um de 8. Somando com a potência que o slot PCI Express fornece, estão disponíveis para essa placa até 375 watts de potência, 125 watts além do TDP típico. Então nós temos uma boa margem para poder subir, consequentemente nós temos um bom potencial para overclocking. E para indicar se os cabos foram conectados corretamente, se eles estão funcionando, nós temos aqui um LED que acende na cor branca se está tudo ok, e um LED que acende na cor vermelha se os cabos estão mal conectados ou se eles estão com problema. A placa possui 2 conexões para SLE, ela permite até 4 placas de vídeo ao mesmo tempo, e na parte de trás nós vemos aqui uma DVI, 3 DisplayPort e um HDMI 2.0, além de uma pequena área de exaustão. A placa mede 30,5 centímetros de comprimento e 15,22 centímetros de altura, então é importante que o usuário verifique se o gabinete tem suporte para placas desse tamanho, dessa altura, porque nem todos os gabinetes suportam placas grandes como essa. O TDP típico da placa é de 250 watts e a fonte mínima recomendada é de 600 watts, com 2 conectores de 8 pinos. Vamos agora comentar um pouco sobre as tecnologias da placa. Essa placa não é só bonita, fria, bastante robusta, ela também traz tecnologias inovadoras em relação à concorrência. Uma que me chamou bastante atenção, eu já havia visto um pouco lá no evento da Asus, é o novo processo de fabricação 100% automatizado chamado Asus Auto Extreme. Com essa nova tecnologia, não há contato humano na produção. Isso garante um controle de qualidade e inspeção aprimorados e, por sua vez, componentes superiores e com uma maior longevidade dentro do projeto, já que a falibilidade humana não está presente aqui. Junto com a placa acompanha a segunda versão do software GPU Tweak, um utilitário da Asus para ajustes de performance.
Com ele temos acesso aos perfis pré-definidos, modo AC, modo Game e modo Silent, para aquele usuário que quer máxima performance, o silêncio ou o equilíbrio entre os dois. Podemos também criar um perfil personalizado com nossos próprios clocks e desabilitar o recurso 0dB Fan e assim deixar as fãs girando o tempo todo. Ativando o modo profissional, temos acesso aos recursos avançados para o overclock da placa de vídeo. E por fim, temos acesso ao monitor de recursos e uma versão embutida do GPU-Z, além do software de streaming XSplit, e a ASUS envia para esse software uma licença de uso como cortesia. E por se tratar de uma GPU GeForce, ela conta com todos os recursos que eu já venho mencionando em vários reviews passados, como por exemplo o GPU Boost 2.0, que aumenta dinamicamente o clock da GPU a fim de fornecer mais performance para o usuário. Nós temos também o GeForce Experience, onde podemos atualizar o driver, gravar os gameplays com o Shadowplay, configurar os jogos com as opções indicadas para a placa de vídeo, entre outros recursos. A placa também possui suporte ao G-Sync, que permite a sincronização ideal do ritmo da placa de vídeo e do ritmo do monitor. Nós temos também o suporte ao DSR, uma tecnologia que eu já havia comentado em outros vídeos. Com o DSR, o usuário consegue jogar em uma resolução maior, por exemplo, 4K, mesmo em um monitor Full HD. Então assim, você consegue ter uma qualidade de imagem superior, claro, com o custo de performance da resolução renderizada, seja 2K, 2K+, 4K, enfim. Além das várias outras tecnologias como Physics, 3D Vision, Surround, MFA, VXGI e etc. E claro, pessoal, DirectX 12, que é o assunto do momento, essa placa ela traz o suporte ao DirectX 12, não só ela, mas todas as placas da série 400 em diante, ou seja, Fermi, Kepler e Maxwell, são compatíveis com o DirectX 12. Inclusive, essa placa, por se tratar da GPU Maxwell 2.0, ela traz suporte a um feature level adicional, o DirectX 12.1. Vamos agora aos testes preliminares de desempenho da GTX 980 Ti Strix. Vou mostrar para vocês um pouco sobre o overclock da placa, porém antes eu quero explicar uma coisa que muitas pessoas me perguntam aqui no canal. O clock base da GPU é 1216 MHz e o clock boost 1317, é isso que vem marcado nas especificações. Porém, se você roda um jogo, um benchmark, enfim, o clock ele vai ficar acima do clock boost. Observe que nós estamos agora a 1392 MHz. Ué, Lucas, o clock boost não é 1317? Não, pessoal, o clock boost típico é 1317. Se a GPU está fria, está dentro do limite de potência e limite de tensão, ela sobe por conta própria. Observe que eu não estou fazendo nenhuma alteração aqui. Ela sobe automaticamente até um certo valor. Se a GPU fica quente, se a GPU ela fica limitada pela potência ou por alguma outra coisa, aí ela vai reduzir o clock boost. Isso aqui é dinâmico, tá? Então, a partir do momento que ela ficar em uma temperatura já um pouco elevada, ela vai cair um pouquinho aqui,
ok? Então isso é uma feature das GPUs NVIDIA, GPU Boost 2.0 é o nome da tecnologia. Bom, vamos ao overclock. O máximo que eu cheguei aqui foi esse clock aqui, ó. Eu vou até rodar um teste para vocês verem quanto que ele fica aqui, olha só. 1457 MHz. Aí vocês podem perguntar, Lucas, mas a placa não tem um projeto todo diferenciado, por que você não colocou mais clock nela? É importante que vocês compreendam que cada GPU é diferente. Umas vão subir mais, outras vão subir menos. Então essa GPU em particular, esse exemplar que eu tenho aqui, ele não subiu tanto. Então eu não posso vir aqui e colocar, ó, eu vou colocar aqui 1500 MHz, vai marcar aqui quase 1500, porém, se você rola um 3D Mark Firestrike, vai ficar instável. Então, dependendo da GPU, você vai conseguir subir mais ou subir menos. Essa GPU em particular não subiu tanto. Eu vou rodar o 3D Mark Firestrike agora. Então, reafirmando o que eu disse no começo, certas GPUs vão subir mais, certas GPUs vão subir menos. Então, eu não encorajo que vocês usem essas configurações que eu estou usando aqui. Você pode usar como uma base, mas é importante que você encontre o overclock para a sua GPU, pois ela não é igual à minha. Isso é muito importante. O ASIC dessa que eu estou usando aqui, ó, é 66. Eu já peguei GPUs com ASIC 80, eu rodava ela 1530 MHz tranquilamente. Tá? Então esse é o máximo que eu posso chegar sem que apareça artefatos. É óbvio que eu posso colocar um clock um pouco a mais, mas aí eu estaria enganando vocês, ok? Porque rodar por 10 segundos e falar, ó, tá estável, na verdade não tá estável. Então esse é o desempenho máximo que eu consegui chegar em overclock. Eu vou mostrar alguns testes aí no 3D Mark Firestrike, vou deixar os links na descrição para quem quiser ver a diferença que deu com a placa em estoque e overclock, ok? Então vamos dar continuidade. Chegamos ao fim de mais um review, vamos agora comentar os pontos positivos e negativos da ASUS GTX 980 Ti Strix, a começar pelos pontos positivos. Em primeiro lugar, a arquitetura Maxwell, ela mostrou com o passar do tempo que ela tem uma ótima eficiência energética e um ótimo potencial de overclock, então é um ponto muito bacana para entusiastas que querem subir a placa em patamares aí acima do modelo referência, acima do normal. Essa placa ela tem um ótimo potencial para overclocking. Em relação ao GTX Titan X, sua irmã maior, essa placa, se nós colocarmos em suas condições originais, sem nenhuma alteração de clock, ela consegue ser superior à Titan X, custando bem menos. Isso porque ela tem um clock boost de fábrica já bem alto. Outra coisa, ela custa $20 a mais que o modelo referência, porém, muito bem justificado pelo visual agressivo, né, inclusive com backplate, e principalmente sistema de refrigeração, clock boost maior, tecnologias inovadoras como a ASUS Alta Extreme, inclusive essa placa é uma das primeiras a serem fabricadas com esse novo processo de fabricação 100% automatizado. Então nós temos componentes de maior qualidade, de maior durabilidade dentro do projeto, pois a falibilidade humana não faz parte do processo. Essa placa é feita 100% automatizada. O visual da placa é outro ponto positivo, como vocês podem ver, a placa é muito bonita, ela tem um visual bastante agressivo, bastante game, inclusive o backplate deixa ainda o aspecto mais interessante, e esse LEDzinho aqui na parte de cima deixa a placa com aquele charme a mais para quem usa aí no gabinete com janela de acrílico ou com a janela aberta, ou aqui no meu caso que usa bancada, fica bem interessante ver esse LED pulsando aqui na placa de vídeo, ok? E assim como suas concorrentes, essa placa ela tem aquela tecnologia que para as fãs quando o usuário está na área de trabalho, então a placa já é silenciosa, mas quando você está na área de trabalho ela vai ser ainda mais silenciosa, pois as fãs não vão nem entrar em ação. Então quando a placa esquenta, quando o usuário vai aí para um jogo, as fãs voltam a girar para manter a placa de vídeo em uma temperatura bacana. Além disso, essa placa traz suporte aos vários recursos disponíveis na família de placas GeForce, como GPU Boost 2.0, MFA, VXGI, DSR, entre várias outras tecnologias, além, claro, do suporte nativo ao DirectX 12.1, inclusive, um feature level adicional. Essa placa ela traz também o HDMI 2.0, um diferencial em relação à concorrente, que traz apenas o HDMI 1.4A. Então essa placa ela permite o 4K 60 Hz pelo HDMI. Então você pode usar essa placa em uma TV 4K e vai aproveitar os 60 Hz. E agora os pontos negativos. Como essa placa ela tem um clock boost mais agressivo, bem alto, inclusive um dos maiores do mercado,
e ela traz aí 2 conectores de energia de 8 pinos. Estima-se que o consumo dela seja um pouquinho maior que o modelo referência, porém 10, 20 watts não significam algo muito importante na nossa conta de luz. E os pontos neutros que não se encaixam nem no ponto positivo nem no ponto negativo, essa placa ela é grande, ela tem 30,5 centímetros de comprimento, inclusive ela também é bem alta, então é importante que o usuário verifique se o gabinete tem suporte a placas desse tamanho antes de fazer a compra. E, infelizmente, com o dólar instável, bateu aí 3,80 esses dias, o preço da placa não deve chegar muito agradável no Brasil. Estima-se que seja entre R$ 3.900 e R$ 4.000. Enfim, pessoal, a Strix é mais uma ótima opção no mercado, ela vem para acirrar a briga aí com a G1 Game, que eu fiz review aqui no canal, e muito em breve nós vamos fazer o comparativo das duas para ver qual é melhor, Strix ou G1 Game. Eu já tenho os testes da G1 Game pronto, vou fazer o teste da Strix e colocar na comparação, inclusive, a EVGA Superclocked, que eu também tenho aqui. Então, nós vamos ver qual é a melhor dentre essas três. A tecnologia ASUS Alto-Extreme é com certeza um diferencial dessa placa, que é feito 100% automatizado, sem contato humano na produção. Então nós temos componentes com mais qualidade e durabilidade. Enfim, beleza, performance e temperaturas baixas são os diferenciais dessa placa. Ela tem tudo para agradar os entusiastas e os gamers, os overclockers, principalmente aquele usuário que não se contenta com o desempenho básico do sistema de refrigeração referência, que já é muito forte, mas esse aqui é ainda melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Deixe o seu like se você gostou. Deixe aqui embaixo seu comentário, sua sugestão para teste. Eu posso fazer vários testes com essa placa. Digam aí o que vocês acham. E deixe o seu like lá na fanpage da ASUS Brasil, a parceira que enviou essa placa de vídeo aqui para o canal. Curta também as fanpages do canal Peperaio Hardware BR, Lucas Peperaio Hardware Lucas Peperaio Blog, perdão, lá no Facebook, e o nosso site peperaiohardware.com.br. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Até mais.